Seja bem-vindo ao canal Mesma Língua. Onde está o erro nesta expressão? Onde está o erro? Vamos lá? Achou? Vamos aos comentários. Hoje existe uma moda em relação à expressão, a conexão com sendo que. Esta expressão é uma verdadeira moda. Vamos à leitura. O pai gostava da filha, sendo que ela era responsável. Sendo que. Faz sentido essa expressão sendo que? Bom, substitua por algum outro elemento de conexão logo após a vírgula. Veja, o pai gostava da filha porque ela era responsável. Aqui nós temos um conectivo, uma conexão, uma junção com o termo porquê que faz muito mais sentido aqui. Por que ele gostava da filha? Porque ela era responsável. Então nós percebemos que a junção, a conexão, por causa da expressão, devido à expressão sendo que, no dia a dia, com o sendo que, anda sendo bastante vazia. É muito comum o uso desta expressão no dia a dia e é algo completamente sem lógica na maioria das estruturas. Aí você pode perguntar assim, poxa, quer dizer então que eu não posso mais usar a expressão sendo? Claro que sim. Esta forma aqui no gerúndio pode ser utilizada. Como, por exemplo, ele está sendo o impaciente desta turma. Ele está sendo o impaciente desta turma. Aí sim, o uso desta expressão foi sim correto, quer dizer, nós estamos expressando aqui algo de acordo com o tempo, algo durativo, que tem um processo da duração, né? Está sendo, que é temporário. Então, ele está sendo o impaciente da turma. Agora, aqui não faz sentido nenhum e podemos sim trocar pela palavra, aí sim, a lógica com o termo porquê. O pai gostava da filha porque ela era responsável. Bom, então, na maioria das ocorrências, elimine isto aqui. Quando não houver nenhum sentido, retire essa história do sendo que. Ele está feliz, sendo que hoje o dia está bonito. Ele é feliz, está feliz e hoje o dia está muito bonito. E hoje o dia está muito bonito. Por que o dia está muito bonito? Certo? Se houver, por exemplo, uma ideia de contrariedade, uma ideia de adversidade, usaremos, por exemplo, o mas. Não esqueça de colocar o óculos correto. E agora, você consegue identificar aqui o erro ou os erros nesta estrutura? Bom, parabéns a você que está dizendo o seguinte: o verbo esquecer, lembrar, aliás, esquecer e lembrar, com o uso da preposição sendo, ou seja, evocando aqui, chamando a transitividade indireta, a presença da preposição exige o uso do elemento pronominal. Então, de acordo com a língua padrão, o correto, não se esqueça de colocar aí sim. Então, mais uma vez, havendo o uso da preposição de esquecer e lembrar, o pronome deve aparecer aqui. Não se esqueça de colocar. Não se lembre de usar. Não se lembre de colocar. Se você quiser retirar a preposição, o pronome também deve ser retirado. Não esqueça aí determinada situação. Não esqueça, por exemplo, a exposição, não esqueça o lembrete, não lembre o número. Usou a preposição, deve haver o pronome. Usou a preposição, usou o pronome. Não apenas com a preposição, verbos esquecer e lembrar, é assim a regência correta. Não se esqueça de colocar muito bem. A expressão os óculos, eu já agora dei a resposta, né? A expressão os óculos em nossa língua pluralizada, então não se esqueça de colocar os óculos, os corretos óculos, os óculos corretos. Os corretos óculos àquela situação. Então aqui como adjetivo, em concordância, masculino plural com masculino plural e o artigo definido masculino também no plural com a devida concordância, ou seja, esta estrutura correta fica assim, não se esqueça de colocar os óculos corretos, os óculos quebrados, perfeito? É assim a concordância correta. Então a expressão os óculos, expressão do plural, o plural deve estar aqui também os óculos corretos. Muito bem? Lembrando que eu estou lá sempre no Instagram, @DiogoArraes. Vamos à próxima então, bem interessante a próxima, nesta falamos sobre regência, concordância nominal, veja só.
Segue abaixo todas as declarações que você precisa. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acho que de cara você já consegue perceber aqui a falta de concordância entre o verbo seguir e a expressão todas as declarações, ou seja, plural com o plural. Bom, e o determinante já sim está aqui, ó. Todas as declarações inteiras. Falta então aqui o plural, seguem, aliás, é muito comum este desvio, certo? É muito, muito, muito comum no nosso dia a dia. Veio 10 pessoas, chegou 10 documentos, chegaram 10 documentos, vieram 10 pessoas, seguem abaixo todas as declarações. Muito bem, agora vamos ao verbo precisar. Bom, o verbo precisar, na regência mais comum, lembrando que um autor muito conhecido em um dicionário regencial, que é o Celso Pedro Luft, até reconhece o verbo precisar como sendo transitivo direto, mas a regência comum de precisar é com o uso da preposição de, ou seja, a preposição deve aparecer antes do pronome relativo no uso comum, nesse sentido de realmente necessitar. Seguem abaixo todas as declarações das quais você precisa, de que você precisa, a regência comum do verbo precisar, transitivo indireto, exigência da preposição de. Seguem abaixo todas as declarações de que você precisa, todas as declarações de que você precisa. Houve o desvio de concordância. Aqui o verbo exige regencialmente a preposição de transitividade indireta, ou seja, na regência mais comum, lá em Portugal, por exemplo, é muito comum perceber o verbo precisar transitivo direto, certo? Então, algo, você precisa cadeira, você precisa material, você precisa de material, seja transitividade indireta mais comum aqui no Brasil. Seguem abaixo todas as declarações de que você precisa. Se houvesse o uso do pronome relativo, o qual nós teríamos as declarações, feminino plural, teríamos aqui as declarações das quais você precisa, certo? É também uma outra possibilidade, tá? De que ou das quais. Viu que interessante? Curtiu? Acertou? Sim, você acertou então todas as observações aqui. Meus parabéns. Meus parabéns, aliás, a palavra parabéns também, sempre no plural. Clique em curtir se você curtiu, ative as notificações. Eu estou sempre aqui no canal Mesma Língua, no Instagram, @Diogo Arraes, e eu deixarei também aqui outros endereços nos comentários abaixo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.